Então, o que essa ferramenta faz? Essa ferramenta aqui, ela tem aqui um EAE, só que esse aqui, o que ele faz? Ele é um agente distribuidor apenas. Aqui, o prompt é um prompt de distribuição. A gente coloca as instruções e coloca exemplos. Isso aqui, como eu fiz só para demonstração, eu botei aqui, você é um agente de uma clínica médica, você sempre deve chamar as suas tools para responder as perguntas. Quando a pessoa quiser falar sobre agendamento, chame a tua agendador. Quando a pessoa quiser pegar o seu exame, pergunte o código do exame e chame a tua exames. Quando a pessoa quiser saber sobre o funcionamento da clínica, chame a tua FAQ. E aí, a gente tem aqui esse prompt, a gente tem aqui as tools. Essa tool aqui, o agendador, ela leva a um webhook. Então, cada fluxo aqui, ele tem um webhook. Aqui tem um e aqui tem um. Então, o que essas tools fazem? Elas transferem as informações que chegam nelas para cá. Então, é como se fosse um text classifier, mas muito mais preciso e sem uma ligação visual, né? Não tem essa ligação visual. Então, por exemplo, aqui, vamos ver como é que a gente pode aqui dar uma olhada. Aqui eu vou abrir aqui o ChatGPT, porque eu usei aqui o GPT para fazer essa base de conhecimento desse FAQ da clínica. Então, aqui, eu vou pegar aqui, ó, vocês possuem serviço de orientação pós-cirúrgica. Vou pegar esse aqui, vou abrir aqui o chat, vou fazer essa pergunta aqui. Aí ele vem para cá, aqui no agente, ele vem para o FAQ. Deixa eu ver aqui, parece que deu uma bugada, peraí. Deu uma bugadinha, peraí, deixa eu dar um refresh aqui na página. Então vamos de novo aqui. Aqui eu vou perguntar aqui, quando a gente pergunta visualmente, dá para ver aqui o que está rodando. Ó, foi no FAQ, está rodando aqui o FAQ, tá? Então vamos entender o que aconteceu aqui. A primeira coisa que a gente vai ver é nas execuções, né? Então nas execuções, a gente tem aqui uma execução aqui, né, que é a execução, essa execução aqui, que é a execução que a gente fez a pergunta, ele chamou o FAQ, a execução seguinte, que no caso é simultânea, né? Tem uma diferença de 3 segundos aqui. Ele veio aqui, consultou a base de conhecimento e voltou para cá. Então vamos entender aqui o que saiu, o que ele colocou aqui no FAQ. Ele botou aqui, mandou aqui, ó, vocês possuem. Mandou aqui. Ele mandou, vocês possuem serviço de orientação pós-cirúrgica, ou seja, saiu do FAQ, veio para cá, para esse webhook aqui, entrou nesse agente. Quando entrou nesse agente, a gente tem aqui um prompt desse agente. E o prompt simples, ele é responsável por responder perguntas de usuários baseadas na sua base de conhecimento. Então, quando esse agente aqui, ele entendeu que era assunto de FAQ, jogou para esse. Quando esse aqui recebeu a pergunta, ele consultou na história dele, trouxe a resposta, e aqui, essa saída sempre tem que ter um node set. Por quê? Porque tem que ter aqui response e o output. O que ele faz? Ele pega esse output aqui, ó, sim, oferecemos, tal, e ele devolve para cá. Então aqui, ó, sim, oferecemos acompanhamento pós-cirúrgico. E aí, isso aqui sai como resposta. Ó, aqui, ó, sim, oferecemos acompanhamento pós-cirúrgico, que inclui consultas, retirada de pontos, terapia, tudo bem. Aí, eu vou falar assim, quero saber quando o exame fica pronto. Ele vai lá, por favor, informe o código do seu exame para que eu possa verificar quando ele ficará pronto. Por que ele pediu o código? Vamos aqui no prompt, e aí a gente vai ver que aqui, ó, quando a pessoa quiser pegar o seu exame, pergunte o código do exame e chame a tu exames. Então ainda está no escopo desse agente aqui. Então vamos pegar aqui, ó, que aqui eu acho que eu fiz aqui, tá. Vamos pegar aqui, que aqui eu tenho cadê exames? Aqui os exames. Aí eu vou pegar esse aqui, ó, código do exame. Então, vou pegar aqui, vou colocar o código do exame, ele vem para cá, chamou os exames, preciso que você me forneça seu nome completo e seu CPF. Então vamos aqui, ele pegou os exames, vamos ver aqui, chamou os exames aqui, ele chamou esse fluxo aqui, e aqui nesse aqui, ele está aqui com essa instrução. Você é suas e tal, objetivo, responder perguntas de usuários baseado no seu documento. Você deve perguntar o nome e o CPF do usuário para poder integrar os exames dele. Depois dele informar o nome e o CPF, diga para ele aguardar 15 minutos que o exame dele já está sendo providenciado e será enviado por aqui. Mas tudo bem, vamos tirar isso aqui, porque na verdade isso aqui era do outro agente. Era do agente que a gente estava usando no exemplo do último vídeo. Eu vou tirar isso aqui, porque a gente já está com uma base de conhecimento completinha. E aí eu vou fazer de novo esse pedido de exame, né? Uma coisa que a gente tem que fazer aqui primeiro, deixa eu autorizar aqui, não, acho que não tem ninguém não. Aqui a gente só tem que ver aqui qual é o Session ID, que é apagar o histórico. Então vou colocar aqui, isso aqui expliquei no último vídeo também, a gente faz isso aqui para não ter o histórico. Então apagamos aqui, já está zerado. Então aqui vamos de novo. Quero saber quando o exame fica pronto. Aí ele vai e
exame, pede o código do exame, eu vou dar esse código aqui não dá para copiar daqui, vou pegar daqui, pegar esse aqui, pegar esse exame aqui, olhei aqui, e aí o que ele faz? Olha, foi aqui em exames, quando ele está rodando aqui, ele está aqui, ó. Então, desculpe, não consegui, tal. Recomendo que você entre em contato com o laboratório, vamos ver aqui o que aconteceu. Aqui, nas execuções, ele foi, chamou a tool exame, e aí, nessa chamada, ó, deu um bug aqui nessa Vector Store. Ela foi, tentou chamar e não conseguiu. Então, vamos só entender aqui o que aconteceu aqui, tal, vou botar só aqui para diferenciar. Isso aqui, ó, é o Meet, automatize exames, está faltando isso aqui, ó. Eu também falei no último Meet da importância da gente colocar esse query name aqui, tá? Sem esse query name, essa busca, ela não funciona. Então, para quem está usando o Supabase aqui, lembra de colocar esse query name aqui no mesmo formato que foi colocado lá no Supabase. Agora, vamos voltar aqui e vou mandar ele tentar novamente. Aqui, vou mandar ele tentar novamente. Tente novamente. Quero saber quando eu ficar pronto. Conforme o código do exame, vou tomar esse código do exame aqui, e aí ele foi, chamou o exame, vamos ver a resposta dele aqui. Ele está aqui, está rodando aqui. Seu exame ficará pronto no dia 3 de janeiro de 2025. Se precisar de mais alguma informação, é só avisar. Vamos ver se ele está certinho aqui, ó. Esse aqui, ó, é o 3 de janeiro de 2025. Então, ele conseguiu consultar na base de conhecimento. Vamos ver aqui as execuções, porque a gente consegue acompanhar mais direitinho o que aconteceu. Ele foi, chamou os exames aqui. Aqui, vou abrir aqui o agente. A gente está mandando aqui, nesse exames, a gente está mandando um webhook, né? E a gente está mandando alguns parâmetros. A Session ID, que no caso é o Remote JIT, que a gente precisa para fazer com que ele entenda que os fluxos eles estão compartilhando o mesmo fluxo, né? O Remote JIT, a Session ID é o Remote JIT do chat input. E aqui a gente coloca o chat input, que é a mesma coisa do texto que a pessoa digita. Então a gente manda para a ferramenta esse Session ID e o chat input. E aí quando chega aqui, ela recebe o Session ID e o chat input. O último chat input foi esse aqui, foi o número do exame. E aí, esse tool, esse agent aqui, ele pega esse text, ele identifica lá, ele chama a base de conhecimento, ele busca quando que o exame vai ficar pronto, ele joga para cá, esse set aqui, response, o output vem para cá, e esse response aqui, ele é enviado de volta para cá, porque aqui, ó, a gente colocou normalmente aqui o simple response, ele volta para cá e ele chega aqui nesse AIA e a resposta vai para o cliente final. Então, se eu chegar agora e falar assim, ó, quero. Então a gente viu, a gente já fez uma pergunta genérica, ele veio para cá para o FAQ. A gente já fez uma pergunta específica de exame, ele veio para cá. Agora vamos fazer uma pergunta de agendador. Então, quero marcar uma consulta. Ó, ele está vindo aqui, ó, já chamou o agendador. Então, ele chamou o agendador e aqui ele, ó, para agendar uma consulta, precisa de algumas informações. Nome completo, número de telefone, e-mail, data e horário desejado da consulta. Então, vamos também ver aqui essa execução para a gente entender o que aconteceu aqui. Ele foi, aqui a gente pediu para marcar uma consulta. Aqui nesse prompt aqui, ele tem uma instrução de quando a pessoa quiser falar sobre agendamento, chamar o agendador. E aí, ele fez o que estava escrito no prompt. Ele foi e chamou o agendador. Quando chegou no agendador, como é que está o webhook aqui tá no webhook? Ele está mandando o Session ID e também está mandando o chat input. E aí, quando ele chega aqui, ó, vamos ver aqui, ó, ele está mandando aqui o Session ID e o chat input. Quero marcar uma consulta. Ele vem aqui, vai para o agendador. Quando chega no agendador, ele pega a mensagem do usuário, ele está pegando desse webhook aqui, ele está pegando a data agora, e aqui ele pega um prompt, onde tem um prompt bem simplesinho, onde o objetivo dele é realizar agendamento de consultas e verificar as ferramentas e funções aqui. Ele tem várias funções de marcação, remarcação. E aí, quando ele veio para esse agente aqui, ele respondeu para agendar uma consulta, preciso de algumas informações. Esse output aqui veio para cá, para esse response, e daqui voltou para cá. Voltou para cá, essa resposta ela foi para o usuário. E com isso, assim, a gente consegue uma precisão muito bacana nesse diálogo aqui. Porque a gente, de fato, consegue direcionar para agentes específicos e agentes especializados. Vamos pegar aqui uma pergunta qualquer. Qual a política para atraso em consulta? Vamos ver aqui. E aí aqui a gente vai botar aqui qual a política. Ele acabou de ir com o agendador, agora ele tem que ir para o fax. Então vamos ver aqui, ó. Ele está aqui, ele está no fax. Ele está no fax por quê? Porque ele entendeu que esse é um assunto de fax. Quero saber sobre meu exame. Vamos botar assim de uma forma genérica. Aqui, ó, vamos ver. Ele tem que chamar, ó, ele não chamou essa toa aqui, porque tem uma instrução aqui da pessoa passar o número do exame. Então, vamos pegar aqui no outro exame, vamos pegar esse aqui, ó, esse aqui. Aí, ele, ó, por favor, me forneça o código do seu exame. Tem aqui o código do exame, agora ele tem que chamar essa toa aqui, ó, chamou essa toa aqui,
Ele está mandando aqui e ele botou pertence a Pedro de Souza, a data de entrega é 10 de dezembro de 2024. Então, esse exame aqui, ó, é o Pedro de Souza, 10 de dezembro de 2024. Então, a gente vai falando aqui, a gente vai falando assuntos diversos e essas tools, esse agente aqui, esse cérebro, onde ele faz esse roteamento. Ele faz esse roteamento baseado no assunto. E esse prompt aqui é um prompt de roteamento. Aqui eu coloquei de uma forma bem objetiva e o ideal é que seja assim. O que pode ser feito aqui são exemplos, né? Exemplos sempre funcionam bem com os agentes. Então, aqui a gente poderia falar, quero marcar uma consulta, quero marcar uma hora, e aí a gente botar aqui como exemplos para ilustrar melhor. E aí ele funciona dessa forma. Ele funciona dessa forma. Buscou agora exames. Vamos botar aqui uma outra pergunta. Exames admissionais. Ó, vocês fazem exames admissionais? Tem que vir para o FAQ. Peraí, que houve aqui? Deixa eu dar uma bugadinha aqui. Vamos dar aqui um refresh. Vamos de novo. Vocês fazem exames adicionais? Ó, ele tem que vir, ó, veio para o FAQ. Veio para o FAQ, mandou para cá. O FAQ chegou aqui, recebeu, veio para cá e voltou. Então, o Haddad aqui perguntou se eles não se perdem. Cara, não se perdem. Eles não se perdem. E um dos motivos deles não se perderem é porque a gente está compartilhando a memória. Essa memória aqui é a mesma dessa memória aqui. Vamos ver o que está nessa memória aqui. Essa memória aqui é o Session ID. Então, aqui a gente está com o Session ID e estamos com essa tabela aqui, ó. N8N, MIT, AI, estamos com essa tabela aqui. Essa aqui é a mesma tabela. Essa aqui é a mesma e essa aqui é a mesma. Então, assim, está tudo integrado. Todos os agentes, eles sabem o que está sendo falado. Eles têm meio que uma ciência do que está sendo trocado aqui de informação. E deixa eu ver aqui que os custos, o Anderson falou que os custos de token são menores do que ter um único agente com prompt grande. Os custos são menores, sim, porque aqui a gente está trabalhando num conceito, só autorizar aqui. Aqui a gente está trabalhando num conceito fragmentado, estava me fugindo da palavra. Esse aqui é um agente, né? Esse aqui é um agente que ele vai apenas direcionar para um desses três aqui. Esses três, eles levam prompts específicos. Então, não é só uma questão de economia, porque acontece uma economia. Por que acontece economia? Porque esse agente aqui, ele está chamando esse aqui, e está carregando o prompt desse aqui. Não está carregando o prompt desse e daquele. Está carregando só o prompt desse. E, além disso, o que acontece é que possibilita a gente trabalhar com os menores, mais enxutos e mais objetivos. Então realmente existe essa vantagem, sim. Então, os custos eles são menores. Sim. Aqui eu vou ver aqui, faz mais sentido utilizar a estrutura, o Anderson, faz mais sentido utilizar a estrutura somente com N8N ou utilizar a DeFi com N8N ou somente DeFi. Então, aqui a gente está falando de um conceito, né, que chega a ser um conceito multi-agente. A DeFi, ela tem também um conceito multi-agente. Então, aqui é uma forma de se trabalhar, né? É uma forma de se trabalhar. A DeFi, ela tem uma outra forma também de se trabalhar. Isso é uma questão de gosto, é uma questão de identificação pessoal. Então, cada um vai ver o que se sente melhor trabalhando. Então, a DeFi também tem esse sistema de multi-agente. Funciona também da mesma forma. A DeFi, eu coloco uma tool, ela vai chamar uma tool como essa aqui, que vai mandar um HTTP request e vai mandar informação para um fluxo desse, da mesma forma. Só que aqui, a gente está fazendo tudo na mesma página, no mesmo programa, né? Então tem essa vantagem aí. Valentim, responsabilidade única, mais conhecido como o princípio da responsabilidade única. É o lance de você usar o agente especializado para uma tarefa. Então o teu agente, ele vai ser muito bom naquilo. E além do custo ser menor, a probabilidade dele alucinar vai ser muito menor, porque a gente não está dando instruções. Não, se o cliente chegar e falar isso, você fala aquilo. Se o cliente fizer isso, a gente não está fazendo esse emaranhado de instruções dentro de um prompt. A gente está fazendo um prompt objetivo para uma função específica. O deles aqui, ele consegue mostrar a parte onde a IA de exame, por exemplo, devolve a informação de volta para a IA principal, inicial. Não entendi essa devolução, se é por webhook ou pelo banco de dados. Tá, aqui, ó, vamos ver aqui, vamos chamar de novo aqui. Quero ver o resultado do meu exame. Então, aqui, por favor, forneça o código do exame. Vamos ver aqui um código do exame. Vou pegar esse aqui da Mariana Santos. Então, vou pegar esse aqui, aí eu vou mandar aqui, ó, chamou exames, tá? Tá chamando exames, tá rodando, tá consultando a base de conhecimento e retornou. Ó, desculpa, mas não consegui acessar diretamente. Então, vamos ver aqui o que aconteceu. Esses erros são muito bons para a gente ver o que aconteceu. Tá bom aqui, esse fluxo aqui, ele chamou esse webhook aqui. O que ele mandou para esse webhook?
webhook, o endereço do webhook é esse. Chame essa tool, né? Aqui a gente tem que botar uma descrição para a tool. Chame essa tool quando o cliente quiser saber quando estará disponível os resultados dos seus exames. O input deve ser o código do exame nesse formato aqui que a gente salvou aqui nessa planilha que está salvo lá no Supabase. E aqui a gente está mandando no corpo a Session ID e o chat input. Então aqui o chat input foi o código do exame. Aí, quando chegou aqui nesse fluxo, vamos ver qual foi o erro que deu. Ó, ele recebeu aqui, vamos abrir esse aqui, ó, ele recebeu a Session ID, recebeu aqui o chat input, o text de input foi o código, aqui, ó, você, a Suzy, responder perguntas de usuários baseado no seu documento. Então, ó, desculpe, mas não consigo acessar diretamente os resultados do exame. Tá certo, porque esse prompt aqui, a gente não colocou que ela vai acessar resultado do exame. Ela simplesmente vai falar quando o resultado fica disponível. Então, vamos mudar aqui a pergunta, que aí eu vou só... Aliás, não precisa mudar a pergunta, aqui a gente já deu para entender o que aconteceu aqui. Como é que volta? Que aqui o Denis, ele perguntou, ele quer saber como é que volta daqui para cá. Não tem uma linha para a gente ver, ele simplesmente volta. Ele volta porque ele sai daqui e tem aqui um node set, onde a gente coloca response, sempre response, e a gente coloca o output do agent. E aí ele vai e pega isso aqui, esse response, e ele simplesmente joga para cá. Porque quando a gente tem uma tool, já está subentendido que a informação ela vai sair e ela vai voltar. Porque a saída principal da informação não é por aqui. A saída principal é por aqui. Aqui que tem que sair para o usuário final. Aqui é uma etapa dentro dessa interação aonde existe alguma tarefa especializada para resolver algum assunto específico e retornar essa resposta para alguma tool específica, e aí aqui devolve para o usuário. Eu não sei se eu expliquei bem, mas deu para entender? Entendeu? Valeu, Denis. Jader, quando conecta o fluxo com a Evolution API, como configurar a memória? Então, aqui, quando a gente coloca a Evolution, a única coisa que muda é que a gente vai ter aqui a entrada, vai ter um webhook aqui, né? Na Evolution, a gente vai ter que botar esse endereço de webhook daqui, a gente vai ter que botar lá, e aí da Evolution API, vem para cá a informação. E quando chega aqui a gente tem que pegar, não é Session ID, é a Remote ID, né? Por quê? Porque o Remote ID é o que a gente vai usar aqui nessa memória para fazer com que cada usuário, cada interação tenha um lugar específico na tabela. Então, aqui vai ser o meu número de telefone, @s.whatsapp.net. Não isso aqui é do chat. E aqui, onde tem chat input, vai ser text message, né? Ou conversation. Vai ser o padrão da Evolution. E aí a gente pode fazer uma normalização aqui, que normalmente é isso que eu faço, a gente pegar o que chega do webhook e montar aqui as variáveis, e daqui vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. A gente amarra tudo. Então, eu não sei se deu para entender, mas é basicamente a mesma coisa, né? A gente usa aqui o chat message só para a gente poder ter essa facilidade aqui de conversar dentro da mesma tela. Fala, Valentim, está com a mão levantada aí. Boa tarde, beleza? Algumas perguntas, né? A primeira ali, esse fluxo aí vai estar disponível ali na hora que você disponibilizar os vídeos? Esse fluxo aqui, ele é de um cliente. Eu vou perguntar para ele se posso. Se não puder, eu coloco um fluxo Parecido. Padrão para servir de exemplo. Agora, uma segunda pergunta que eu precisava mostrar ali, mostrasse aí o fluxo aí para mim, por favor. Aqui nas ferramentas, ele não aceita ativar um workflow? Ele aceita. Isso aí foi uma pergunta bem interessante, porque a vantagem da gente usar essa tool aqui, olha, é a gente poder fazer tudo na mesma página. Então, se a gente coloca uma tool aqui para chamar tem que criar um cara, né? A gente consegue, como é que a gente consegue fazer isso? A gente consegue aqui, a gente consegue colocar deixa eu ver aqui. A gente consegue colocar um workflow aqui. Então, assim, se a gente está com 1, 2, 3 aqui, a gente conseguiria colocar um workflow aqui. A gente teria que pegar esse código aqui e poderia botar aqui por ID ou por própria lista. A gente colocaria aqui e sempre que tivesse essa chamada para esse workflow aqui, iria direcionar para esse fluxo. E esses outros dois aqui, a gente teria que botar fora. Teria que criar fluxos
à parte. Porque, no caso ali, até respondendo ao que o Denis perguntou ali, não sei se ele tem um conceito certo do que é workflow no geral, que quando ele faz isso daí, teoricamente, os fluxos estão aí, né? Mas só estão sendo, você está externando a chamada, você está meio que para fora do seu fluxo e voltando pela URL chamando o endpoint do webhook, né? Isso que ele faz, né? Por isso que ele consegue responder, né? Você é chamado separadamente em um outro workflow, em um outro lugar, um outro webhook, né? Para ter o resultado. Porque acho que talvez o Denis tenha visto que tá todo mundo junto aí, ele basicamente chama. Teoricamente ele vai lá para fora e depois volta, né? Então, não sei se tem um delay, a demora maior de, puta, vou ter que ir lá fora, chamar um workflow, esperar o cara responder, ou não, um webhook, o cara responder, sendo que eu posso, tipo, meio que já ter um workflow aqui dentro mesmo, já chamo aquele workflow, né? Por isso que eu perguntei porque é mais na questão de visibilidade dos workflows estar no mesmo lugar. Exatamente. Até aqui, usando esse workflow, dá para ver mais claramente por que da necessidade desse node set aqui. Porque aqui a gente vê aqui que campo para retornar, response. Poderia ser outra coisa? Poderia. Mas como ele já coloca response, eu deixo o response em tudo. Então, ele está esperando que quando for para esse fluxo aqui, ele já volte com response. E é por isso que se ele mandar para esse fluxo aqui, tem que o response, porque ele vai voltar para cá. E a mesma coisa para esses aqui, só que não está muito claro, porque aqui não tem o campo para retornar, né? Aqui não tem campo para retornar. Então, por isso que não está tão claro, por isso que não ficou tão claro essa necessidade de usar esse node aqui. Aí, a outra pergunta seria, teve algum local aí falando como criar memória ali, como fala, casa de conhecimento, se usar o Supabase que você criou aí, teve alguma aula mostrando como fazer isso da forma correta ou da forma mais otimizada possível? Cara, teve sim, mas eu acho que isso aí nunca é demais, né? Assim, eu vou aqui fazer rapidamente. Aqui a gente faz aqui a primeira coisa para criar uma base de conhecimento. A gente tem que vir aqui, vou botar aqui, eu eu clico em SQL Editor e aí eu venho em Quick Start, LangChain. Quando eu estou criando a primeira tabela de Vector Store, é assim que a gente usa, tá? Quando eu vou criar a segunda, eu já não posso usar isso aqui, porque está falando que essa extensão vector já existe. Então, a gente tem que vir aqui e pegar aqui da linha 4 até a linha 1, temos que tirar esse comecinho. Mas não é só isso. Por que não é só isso? Porque essa tabela documentos, ela já está criada. Então, a gente tem que vir aqui, selecionar documento, copiar documento, colocar um Ctrl F, e aí a gente vem aqui e clica um outro nome teste. E aí a gente clica nesse link aqui Replace all, né? para replace all, exatamente. Aí a gente pegou tudo que era documents, virou do nome teste. Então, a gente já está pronto para gerar uma nova base de conhecimento. Como é que a gente vai fazer essa base de conhecimentos? Se eu clicar aqui, vai dar ruim. Por quê? Porque está selecionado aqui no nome teste. Então, vamos tirar aqui essa seleção. Agora, ficou run. Então, eu vou clicar run. Sucesso. Criou com sucesso. Se eu vier aqui o nome teste está aqui. Como é que é a estrutura do nome teste? Conteúdo, metadata, embedding e ID. Como é que é essa estrutura aqui? Esse aqui, ó, é o nome completo, tá aqui. Essa aqui é a estrutura. E como é que foi feito isso? Isso aqui foi feito dessa forma aqui. Isso aqui foi feito dessa forma aqui, ó. Como é que eu fiz essa inserção? Basicamente usando isso aqui. Eu criei no Google Docs um documento, né? Aqui, no caso, foi esse documento aqui que eu criei. Esse documento aqui é a base de conhecimento. Peguei esse ID aqui, copiei esse ID aqui, fui aqui, no caso, no Google Docs, eu faço um get desse documento, coloco aqui o ID dele, aqui eu converto esse Google Docs em arquivo. E depois de converter em arquivo, eu mando para o Supabase na tabela que eu criei. E aí, aqui, eu coloco o text loader. Então, como é que vai acontecer isso? Vai acontecer isso aqui dessa forma. Ele vem e vai chamar, ó, tá carregando, entrou. São 70 itens. Então, é basicamente assim que a gente alimenta a base de conhecimento. Se eu for aqui e pegar isso aqui, e aqui, ó, por exemplo, vamos pegar isso aqui, vou pegar isso aqui e vou deletar. Vou deletar tudo. Ah, tá, tem que estar conectado. Então tá aqui, agora vai. Então, apagou essa daqui, vamos deletar essas 40 aqui. Então ficou uma tabela vazia. Ó, essa tabela Meet automatiza, tá vazia. A gente deletou tudo. Vou dar um reload aqui na página, tá vazia. Vamos colocar agora informação nela. A gente vai pegar desse Google Docs aqui, que tá aqui, as informações. A gente vai transformar esse Google Docs no arquivo de texto e a gente vai colocar no Supabase. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui ele já está jogando daqui, já está vindo para o Supabase. E aí, quando a gente vem aqui, o Supabase está aqui. Quando a gente dá um refresh aqui, a gente vê que todas as informações, elas aparecem aqui. Está tudo aqui. E aí, o que acontece é que quando a tool ela vai e consulta, ela vai pegar essa base de conhecimento para dar resposta. Então, é basicamente isso. Ali naquele seu fluxo lá, o que é aquele último node? Naquele que faz a base de conhecimento ali? Esse último ali.
É isso aí. Esse aqui é um load que ele vai definir o tamanho do texto, né? O tamanho do texto. Então, aqui normalmente a gente coloca um número, dependendo, se a gente, por exemplo, tem um cardápio, e nesse cardápio a gente não quer fragmentar o cardápio muito, por cada item ir numa célula específica da base de conhecimento. A gente aumenta aqui, né? E esse chunk overlap é como a IA ela vai pegar um pedacinho do anterior e um pedacinho do fluxo seguinte para fazer essa lógica de mensagem. Ela vai Por isso que esse overlap aqui. E normalmente a recomendação é usar esse overlap aqui até 15% do chunk size, tá? Para não ficar muita coisa nem pouca coisa. Beleza, Mauro. Valeu, Valentim. José Mauro, quer falar? Oi, Hilton, boa tarde. Consegue me ouvir? Estou te ouvindo sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Oi, Hilton, eu não tenho muita experiência aí com ele ainda, sou bem iniciante nisso tudo, estou utilizando mais o DeFi. E estou com um cliente aqui agora, amigo, ele tem uma casa lotérica, ele quer que, tipo assim, ele quer fazer um evento não, que os clientes dele praticamente consigam pegar os resultados dos jogos. Eu já consegui fazer isso com o DeFi, algumas coisas, mas o que acontece? Na API dele, aqui é disponibilizado pela Caixa lá em outro agente que é gratuita, por exemplo, eu entro com uma API, só que ele, por exemplo, tem uma API que é, por exemplo, só da Quina, e outro só da Loteria Federal, o outro só da Loto, o outro da Quina. Então, assim, ao todo são 10 URLs diferentes, praticamente, nessa API, para que eu consiga pegar os resultados. Nesse caso aí, desse, por exemplo, do agente, eu posso, por exemplo, criar ali, para cada um deles, pegar, por exemplo, essa mesma URL de cada um dos jogos para poder fazer isso, ou existe essa outra maneira que você vê mais fácil de fazer isso? Não sei se eu consegui ser claro aí com o que eu disse. Não, conseguiu sim, tá perfeito. É fazer dessa forma, assim. Pode ser na DeFi também. Como é que você vai fazer na DeFi? Você vai criar uma tool para cada... Se você quiser o resultado da Mega Sena, chame a tool tal. Mega Sena. Se você quiser o resultado da Loto, Loto, tool Loto. E aí, quando a pessoa estiver conversando, ela vai falar, quero o resultado. O agente ele vai perguntar de qual jogo você quer o resultado. Aí vai, quero da Mega Sena. Uhum. Aí vai chamar essa tool, vai jogar... vai chamar lá na caixa, vai retornar o resultado dessa tool e vai falar para o cliente, entendeu? Então, assim, ou na N8N ou já que você já começou na DeFi, você pode usar na DeFi também, vai funcionar super bem. E eu recomendo fazer dessa forma, fazer com tools separadas, chamando webhooks separados, porque eu acho que a precisão ela é maior. Perfeito. Mas aqui no N8N, assim, com opinião, eu sei que a diferença entre o N8N e o DeFi, você acha que, por exemplo, no N8N não ficaria mais prático do que fazer lá para o DeFi, ou você acha que não faz sentido? A verdade é que não tem a menor diferença, né? Não tem a menor diferença. A DeFi, ela leva da mesma forma que o N8N. Se você vai usar o N8N para alguma coisa, tipo assim, se você não está usando a integração direta da Evolution com a DeFi e usa o N8N para fazer algum processamento, a vantagem, teoricamente, é você não precisar de duas plataformas. Entendi. Mas, isso aí é muito pessoal, né? DeFi tem o HTTP. DeFi eu estou fazendo com ele para HTTP mesmo. Entendi. Não, perfeito. Perfeito, entendi. Você no fluxo que você fez ali de consultas, buscar, por exemplo, isso aqui lá no FAQ, ele busca aquelas informações, é bem interessante, por isso que eu pulsei, puxa, isso aqui vai me atender também. Ótimo. Posso dar um pitaco aqui? Posso dar um pitaco aqui? Claro. No seu caso, aí você falou que tem várias APIs, certo? São vários endpoints para consultar várias coisas ali na caixa, certo? Na verdade, não são várias APIs, é uma API só, mas tem uma chamada dentro dela que é específica para aquele jogo. A gente chama de endpoint, né? Pontos que você acessa cada coisa. No seu caso, você pode usar até o N8N e falar assim, eu quero o resultado de uma determinado jogo. Lá no N8N, você vai usar o código e vai fazer assim, meio que uma programação. Teve uma call aqui que a gente fez programação aqui no N8N. Então, você tem dentro dessa programação, você tem vários itens ali de um código e fala assim, esse aqui, quando esse código for Mega Sena, usa esse. Isso nem é aí, tá? É uma programação de bem simples mesmo, que você vai pegar pelo tipo de jogo, ele vai identificar qual que é e vai te mandar chamar o request ali certinho do que você quer. Nem usar inteligência artificial nem nada. A única coisa que você vai usar para inteligência é saber que tipo de jogo que você está buscando. Só isso. Aí, se você quiser, depois aqui, até se o Vitor me permitir aí, você me chama aqui que eu te mostro como pode dar para você fazer de uma forma bem simples. Isso aí que você está fazendo é bem simples. Se o Hilton autorizar, eu gostaria sim. Pode me chamar ali no grupo, nem sei se me chamar. A ideia fala, chama com o Hilton aí, eu mando para o pessoal aqui no grupo ou tudo mais,
Que aí é uma coisa bem interessante, porque você não precisa, igual o Ailton fez aí, ele fez separado porque é uma especialidade, né? Então são várias coisas especialistas em alguma coisa. No seu caso, é o mesmo URL, teoricamente só muda o final dela e que vai chamar a mesma coisa. Que Exato. você precisa de uma única informação. Que jogo você quer? Então você vai ter meio que um cara especialista em dar resultado de jogos, né? Então você só fala assim, eu jogo tal. É que nem como se fosse procurar o exame. Qual que é o exame? É esse X, não sei qual que é o número. Então vai lá buscar aquele exame específico. No seu caso, é como se fosse a mesma coisa, né? Qual que é o jogo, né? O jogo é esse tipo de jogo aqui, Mega Sena, Quina, não sei o quê. Então ele vai buscar o resultado daquilo. Entendi. Então, analogicamente falando, é exatamente a questão do exame aí do Will. Existe também a possibilidade de colocar um agendador para fazer um request lá na caixa, né? E atualizar uma base de conhecimento também. Aí você não precisa nem ficar consultando. Você atualiza a base de conhecimento, é como se fosse o exame, entendeu? É como se fosse o exame, porque esses sorteios, eles não são a todo momento. Tem um sorteio e depois fica uma semana, não sei se é toda semana que tem, não sei, não sei se tem essa frequência diária também, mas dá para fazer isso, entendeu? Dá para fazer assim que sair o resultado, bota um agendador para puxar lá na caixa, traz para sua base de conhecimento ou para o seu banco de dados e pronto. Aí você já tem essa informação sem precisar ficar fazendo esse request. Entendi. E além disso, você com isso aí, com a ideia do Wilton aí, você não precisa ficar fazendo várias consultas no endpoint lá da caixa, né? Você já fez um dia da Mega Sena, então você já tem um resultado. O resultado não vai mudar, só mudar no próximo jogo. Então já tá lá a base de conhecimento. E, qual que é o resultado? Qual é o resultado? Consulta API. Não, você já tem na base de conhecimento. A ideia do Wilton também do Wilton super bem mais viável, eu acho. Entendi. É bastante interessante também. Não, excelente. Eu vou dar uma analisada melhor aqui com ele, inclusive, porque eu sei que assim, as consultas, jogos são quase todas as semanas, por aqui para mim. Tem vários, né? Tem várias opções aí de jogos cada uma semana. Então eu preciso saber quantos são e quantas consultas, porque às vezes o pessoal quer um jogo que saiu a semana passada, resultado já aconteceu, assim, entendeu? Eu vou dar uma olhada certinho com ele, aí qualquer coisa depois eu te aviso também. José, nesse caso aí você pode deixar dentro do Scrum ali, como o Hilton falou, você deixa o jogo da semana passada e o jogo dessa semana. Então, toda semana você elimina o da semana passada, no caso retrasada, e adiciona um novo, entendeu? Vai ficar 2 jogos sempre lá, um da semana passada e da semana de novo. E aí você coloca a data daquele jogo como uma base de criação, que quando você for fazer o delete, você manda ele deletar o que tenha 2 semanas antes, entendeu? Porque você consegue fazer isso ali no if, né? Você coloca no if informando assim, se tem uma data aqui que seja 2 semanas antes disso aqui, quando você colocar lá to format data ali, de transformar a data, sabe? Você vai transformar a data e você coloca para ele pegar o de uma semana antes. Você bota um format ali de uma semana antes, e aí você bota para ele fazer isso, entendeu? E aí ele só vai deletar o que seja de 2 semanas atrás. E aí ele vai sempre manter 2 jogos ali em sequência. Uma dica aí também, já que tá todo mundo falando sobre dicas aqui. Não, isso é importante. Eu só não sei se daria certo, porque o que acontece? Às vezes o cliente quer pegar um jogo, digamos que ele fez há um mês atrás, tá esquecendo de conferir aquele dia. Ele falou, vou conferir agora para ver se dá certo, entendeu? Mas aí você não precisa pagar, deixa Entendi. deixa lá, ué. Pode até ser um diferencial seu. Os atrasadinhos vão acessar para ver os resultados. Perfeito. Sem falar que ele já pode montar a base de conhecimento dele com informação que tem em XML na caixa ali, ele dá pra você exportar todos os resultados ali, antigos ali, né? Não sei onde eu vi isso uma vez. Eu tava querendo fazer uma loucura aqui de tentar adivinhar qual que era o próximo resultado da Mega Sena, então eu consegui pegar esse arquivo de XML com todos os resultados passados, entendeu? Alimentar sua base de dados com isso, nessa base de conhecimento com isso, entendeu? Entendi. Pra falar a verdade, são vários métodos aí que dá pra usar. Justamente. Anderson quer falar? Olá, pessoal, boa tarde então. Então, pelo que você mostrou aí, hoje eu tenho trabalhado com DeFi em algumas situações aqui, mas eu não tenho feito isso daí nessa versão que você mostrou. Eu entendi que aí fica muito mais prático do que você usar o DeFi, usar o NUTN. Você usa só uma página ali e faz tudo dentro de então fica bem mais prático, né? Eu acho que tem uma praticidade muito grande, né? E pela precisão que você tem, eu acho que vale muito a pena mesmo. Eu só tinha uma dúvida, o que isso afetaria? Porque assim, a gente está usando a base da LLM, não está usando a ferramenta em si. Então, por exemplo, o DeFi, o que ele ia influenciar nisso? Só as ferramentas, né? Como assim? Influenciar como? Eu digo na estrutura do agente. Você vai montar o agente ali, a informação que vai ser tratada, por exemplo, na OpenAI, lá, ou outra LLM que você vai selecionar. Então não faz muita diferença usar o N8N, nesse caso, usar DeFi, é como você falou lá atrás quando eu fiz a pergunta, né? Então vai do que cada um gosta de usar. Mas pelo que eu estou vendo aí que você está mostrando, usando tanto um quanto o outro, a informação que vai ser resgatada da inteligência vai ser a mesma. A ferramenta, nesse caso aí, facilita tudo dessa forma que você mostrou. Eu acho que facilita pelo seguinte, a gente está falando, usando a DeFi, tem um dificultador aí, que como são 2 plataformas, a gente não pode chegar e mandar da DeFi para o N8N para consultar o exame num agente do N8N, entendeu?
Por quê? Porque já teve uma quebra de memória, né? São sistemas diferentes. Então, isso aí talvez seja um complicador. Eu não sei se na DeFi deve ter como fazer multi-agente, mas no conceito, talvez de workflow, né? Não sei porque eu não uso muito a fundo a DeFi, não estou usando. Mas se for usar nesse sentido aqui, de, por exemplo, usar a DeFi para fazer isso aqui, né? Se for usar a DeFi para fazer isso aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. Vamos supor que você vai usar a DeFi para fazer isso aqui, tá? Aí a DeFi ela vai ter 3 tools. E aí essas 3 tools elas vão levar a 3 webhooks. 1, 2, 3. Eu acho que não vai dar certo. Por quê? Porque a gente está falando de uma memória que uma parte dela está na DeFi e uma parte dela está no N8N. Então, eu acho que teria que fazer alguma coisa no sentido de repente, botar essa memória no Supabase também, para compartilhar alguma coisa, porque eu acho que vai ter alguma perda de informação no meio do caminho. E sem contar também, Hilton, que a gente tem a questão do processamento também da DeFi, que é bem pesada, viu? Então acho que isso aí também pega. Até uma coisa que eu acho que o Edu ele podia abordar nas próximas aulas é essa questão de multi-agente na DeFi. Hoje, quando a gente vai usar a DeFi, e até aqui, esse agente, normalmente a gente usa um agente e a gente coloca muitas funcionalidades nele. Se você quer agendar, chama a tool tal. Se você quer FAQ, chama a tool tal. Se você quer exame, chama a tool tal. E aí, nessa tool aqui, a gente vai botando um monte de coisa. Um monte de funcionalidades. E acaba que fica um agente muito sobrecarregado. Então, assim, até na DeFi, se for usar o mesmo agente para fazer um monte de coisa, tem que ter um cuidado muito grande com o prompt para ele obedecer direitinho. Agora, quando a gente está falando de usar esse agente aqui apenas como um difusor, a gente fica muito mais livre para fazer essa configuração, porque esse agente aqui, a única responsabilidade que ele tem é entender qual é o assunto e chamar a tool. Então, ele tem que entender o assunto, chamar a tool e direcionar. Esse aqui, a única responsabilidade dele é saber sobre agendamento. Esse aqui é sobre FAQ, esse aqui é sobre exame. Mas é isso, a DeFi como ferramenta é fantástica, mas não sei como que teria como fazer essa questão de multi-agente lá. Não, tranquilo, muito obrigado. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Acharam útil essa funcionalidade do tool? É bacana, né? Não, é excelente. Aproveitando, a última dúvida aqui é em relação às informações, por exemplo, eu estou montando um agente aqui que ele vai fazer um pré-atendimento, vai fazer um filtro e ele vai levar essa informação para o CRM. Aí nesse caso aí eu consigo filtrar tudo isso, levar no final e imputar isso dentro do CRM, do banco, qualquer coisa, né? Consegue sim. Você pode criar um agente específico de atendimento, alimentar com uma base de conhecimento uma clínica, né? Você pode alimentar com a base de conhecimento dessa clínica ele vai saber tudo, as perguntas e respostas frequentes, não sei o que, tal. Cada vez que você for falando com a clínica, o ideal é que ela te dê um feedback sobre as respostas que não foram bem dadas por esse agente, porque aí é a oportunidade que você tem de refinar esse agente, né? Semanalmente eu faço isso, eu tenho feedback das pessoas e faço esse refinamento, então assim, o agente ele tende a ficar cada vez mais inteligente e você cria um outro agente, né, que é um agente responsável por enviar isso para o CRM. Então, a gente está falando da tool dentro da tool, do agente dentro do agente. Né? E trabalhar com esse conceito de agente em cascata é muito legal, porque te dá um horizonte muito grande. Bacana, show de bola, muito obrigado. Ô, Hilton, tirar uma dúvida contigo aqui. Tu já tentou mandar pelo response vindo de um outro agente, por exemplo, um arquivo de áudio? Tipo assim, quando o cliente envia um áudio via Evolution, eu vou receber o OGG ali, tá? Aí eu vou mandar para um agente específico, que é um agente onde eu uso um TTLS, por exemplo, para transformar em áudio também. Quando eu jogo o response, tu tentou jogar como um arquivo já, para ver se ele responde? Só uma dúvida aqui entre nós, que eu acho que é uma coisa válida, para a gente fazer aqueles agentes que respondem áudio, sabe? Aí talvez seja melhor fazer a transcrição, mandar para o agente ele vai para o response, vai responder em texto, aí você coloca um if ou um switch, se atender determinada condição, você bota para o TTL, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, if, se o webhook foi com base 64, você segue por aqui, aí vai pro TTL, entendeu? Eu nunca tentei fazer saindo do response com arquivo, não sei se dá, talvez, não sei, talvez dê, é uma coisa que eu nunca tentei fazer, não. Entendi, que eu tô pensando em criar um agente que faça isso, aí eu queria ver como é que ele se comportava, mas eu vou testar e eu compartilho com vocês também, se funcionar, a gente já traz
essa ideia aí. Porque dependendo, quando o cliente manda áudio, tem muita gente que, eu não sei vocês, mas tem muita gente que tem perguntado isso pra mim. Quando o cliente manda áudio, como é que eu respondo com áudio? Aí eu tava fazendo de uma forma totalmente complicada aqui. Aí dessa forma eu acho que fica mais fácil, entendeu? Que eu mando para um agente específico que converte texto em TTL e ele responde no response o áudio para ele já enviar lá no final. Então, uma outra coisa que você pode fazer também é o seguinte: na saída desse agente que vai transcrever, em vez de você botar um response, você coloca um HTTP para erro, e aí depois desse HTTP da erro, você bota um set, um response, e aí manda ele não responder nada. Sim, só para ele retornar para o início. E você fala, não responda. Assim, não vou dizer que ele não vai responder em 100% das vezes. Sim, sim. Não, mas entendi. Ou bota uns espaços para ele responder como um espaço, alguma coisa assim, uns barra-ends, só para ele interpretar alguma coisa ali, para ele não responder nada. É Isso, boa. mas normalmente ele não responde não, sabe? Uhum. Eu boto, não responda porque a resposta já foi para o usuário. E aí ele não responde e funciona bem também. Porque aí quando ele recebeu o webhook com X64, eu mando ele chamar esse agente, ele responde primeiro o áudio e depois ele retorna para o agente para ele continuar a conversação. Beleza. É isso, pessoal. Acho que, João, fala, João Vitor. Fala, pessoal. Vitor, primeiramente queria te parabenizar aí pela aula, cara. Simplesmente muito boa. Obrigado bastante. O que me chamou a atenção aqui, minha dúvida, tipo assim, foge um pouquinho, né? Bem simples. É que eu tô usando esse setup novo da Orion, né? Que o pessoal fala no curso, até que o Edu usa. E eu vi que você tá usando uma versão um pouco mais nova, né? Que dá até para mesmo testar o chat ali enquanto a gente tá executando o fluxo. Só queria saber a versão que você tá usando e se para atualizar para essa nova versão é o mesmo esquema que você até ensina ali na comunidade. Eu estou usando a versão 168. Tem mais 3 versões depois da minha. E essa versão 168, ela tem esse chat. Isso ajuda muito. Ajuda, né? Eu também acho que ajuda. E aí, para atualizar é a mesma coisa, né? Eu não sei se você está usando na tua stack uma stack para o N8N ou se você está usando 3 stacks, um para cada serviço. Se você estiver usando uma stack, aí você presta atenção só que você vai ter que atualizar em 3 lugares. E você bota onde tem lá a versão, é só você trocar para 1.68.0. E aí você dá salva lá e ele vai puxar essa imagem e vai já atualizar para essa versão, e sempre evitando usar as últimas versões assim que elas saem, né? Porque eu vi que essa tá mais estável mesmo que você tá usando. O pessoal tá falando aqui, tô acompanhando. Essa aí tá boa pra caramba, assim, então tá show de bola. Mas é isso, é bem simplesinho para fazer. Obrigado, hein? Nada. Bom, então é isso, pessoal. É isso aí. Sexta-feira, vamos finalizar então por aqui. Qualquer coisa a gente vai se falando lá pelo grupo. Sextou então? Valeu.